A graça e a paz do meu Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aqui eu trago uma palavra da meditação para todos os irmãos e irmãs. E aqui eu vim trazer essa palavra para que vós possam meditar e também possam depositar em vosso coração. Que o Espírito Santo dê um ótimo dia a todos e que possamos ser cumpridores da palavra de Deus. Pois Deus, Ele nos deu uma dádiva, o hoje, para que possamos se arrepender dos nossos pecados e que possamos glorificá-lo a todos os momentos das nossas vidas, porque até a própria palavra diz que Deus ele busca verdadeiros adoradores, o que adore Ele em espírito e em verdade. Mas aqui eu trago uma mensagem que está na carta de Gálatas, no seu versículo 5, no seu capítulo 5, perdão, no seu versículo 16 ao 26. E aqui nós meditaremos nessa palavra, que diz assim: digo-vos, porém, andai em espírito, e andai não com consciência, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estas se opõem-se um a outro, para que não façam o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, homicídios, inveja, bebedice, glutonaria, que é gula, coisas semelhantes a esta, acerca de quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé e a mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões, concupiscências. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus ela deixa bem claro que nós temos um direito de escolha, porque Deus ele deu o livre-arbítrio à humanidade. Mas existe dois caminhos, existe duas naturezas. Existe a vida na carne e também existe a vida no espírito. Sabemos bem, meus irmãos, que aquele que anda na carne, jamais ele pode agradar a Deus. Por quê? A concupiscência da carne é tudo aquilo isso que eu disse a vós. Mas o que nos vivifica é o Espírito. Se andarmos no Espírito, a gente tem a certeza que no último dia o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ressuscitará. Porque andando no Espírito, estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar, para nos santificar e nos mostrar como devemos caminhar. Porque sem ele a gente está morto espiritualmente. Sem aceitar o Senhor Jesus Cristo, a gente está morto espiritualmente. Porque bem sabemos que do pó a gente veio e do pó a gente voltará. Então, isso aí já é uma consequência do pecado habitado na humanidade, que Deus ele fez o homem, mas por causa da desobediência, o homem ele veio do pó, então do pó ele voltará por causa do pecado. Mas entenda uma coisa, o homem quando ele pecou contra Deus, não só sua carne pagou pelo preço, mas também a sua alma, a nossa alma. Como assim? O homem quando ele pecou, ele morreu
carnal e morreu espiritual. Então, é isso que devemos entender, que o homem, ele sem Cristo, ele sem Deus, ele sem o Espírito Santo, ele está morto espiritualmente. Aí então vem aquela palavra que Deus fala: não tem mais o homem que pode matar o corpo, mas temeis antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Veja só, meus irmãos, Jesus Cristo, ele veio para pagar as nossas ofensas e dar vida à nossa alma novamente. E como possamos ter essa vida? Como possamos ganhar essa vida novamente? É quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí recebemos o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que nos ensina a caminhar segundo a vontade de Deus, porque sem Ele a gente não consegue. Sem Ele a gente não consegue dominar a nossa natureza carnal. Então devemos andar em Espírito, e é porque também andando em Espírito que a gente agrada a Deus. E devemos ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque a carne, ela só nos leva à morte, e à morte espiritual. Porque até a própria palavra de Deus, ela fala que ninguém na carne pode agradar a Deus. Porque todos aqueles que se constituem amigo da carne, se constituem também inimigos de Deus. Porque as obras da carne são coisas depravantes pelos olhos de Deus. E tudo aquilo que a gente faz na carne, a gente não tem como agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Mas só andando no Espírito Santo, que o próprio Pai enviou para que possamos andar segundo a sua própria vontade, então devemos andar na dependência do Espírito Santo, para que assim a nossa alma ela ganhe, ela seja vivificada, oh glória, que ela ganhe vida em Cristo Jesus. É assim que a palavra nos ensina que ele morreu, ele pagou o preço do pecado da humanidade. Aquela morte espiritual que a gente tinha antes do nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e pagou esse preço por nós. Então, por isso, somos dependentes do Senhor Jesus Cristo, somos dependentes da graça de Deus. E como a gente recebe a graça de Deus? A gente recebe a graça de Deus quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sei que a gente, como cristão, a gente sempre está batendo na mesma tecla, dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está voltando. Mas é isso que a palavra de Deus ensina. É isso que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina. Ele falou para os seus apóstolos, ele disse bem assim: no mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Irei preparar lugares, porque na casa do meu Pai há várias moradas, então voltarei para os buscar. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou essa promessa. Ele deixou essa palavra. E ele vai cumprir essa palavra, mas ele só vai buscar aqueles que o temem, aqueles que o obedecem, aqueles que andam segundo a sua vontade. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que naquele grande dia, muitos vão chegar a ele e vai dizer: Senhor, a gente não expulsou demônios, a gente não evangelizou, a gente não fez pródigos e maravilhas em teu nome. E eles vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Por que isso? Porque a pessoa achava que estava andando conforme a vontade de Deus, mas não quis se desligar dos seus prazeres carnais. Não quis apagar aquele vício carnais que elas tinham ainda. Elas não se deixaram viver na dependência do Espírito. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo, ou a gente é ou a gente não é, ou a gente
é servo de Deus ou não é, ou a gente é dependente da graça do Espírito ou não é, porque a própria palavra diz: aqueles que é limpo se limpe mais, e aquele que é sujo se suje mais. Mas o que a palavra de Deus ela nos fala é que vai chegar o dia que o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar e devemos atentar na sua palavra, obedecer à sua vontade, para que assim possamos ter salvação para nossas almas. Porque o mundo já está depravado, o mundo já está entrando em ruína. E vocês são testemunhas disso, porque vocês veem na televisão essas doenças desolando a humanidade, guerras, pai contra filho, filho contra pai, terremotos, desastres naturais. Então, o Senhor Jesus Cristo ele disse: quando essas coisas acontecessem, é porque a sua vinda está próxima. E a vontade do Pai é que todos se arrependam e ganhem a salvação. Porque até a própria palavra de Deus ela diz que Deus ele não se agrada da morte do ímpio, mas que o ímpio venha se converter dos seus maus caminhos. Então vamos atentar para a palavra de Deus, para que haja salvação para nossas almas. Aqui, essa é a palavra de Deus. Vamos buscar a Deus enquanto possamos achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto, porque o Senhor Jesus Cristo ele está voltando. E a gente já vê os relatos das suas profecias se cumprindo. Então vamos se atentar para as coisas de Deus enquanto há tempo. Amém? Glória seja dada a Deus e Deus abençoe a todos.